Olá pessoal, me chamo Jair Sobrinho, sou advogado criminalista. Deixo para vocês agora o meu canal do YouTube abaixo. Compartilhe, inscreva-se, pois sua opinião é muito importante para produzirmos vídeos de qualidade. Iremos enfrentar agora o arrependimento posterior do artigo 16 do Código Penal, ao qual, neste momento, preciso fazer a leitura da lei fria para depois exemplificar para que vocês possam compreender melhor a dinâmica hoje deste assunto. O artigo 16 do Código Penal diz o seguinte: nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, a pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Nota-se que é uma causa de diminuição obrigatória esse artigo, ou seja, o juiz deve reduzir a pena se o agente se arrepender antes do recebimento da denúncia. Ou seja, se ele pega o bem e se arrepende e faz a devolução antes, por ato voluntário dele, faz a devolução, ele tem o direito de diminuição da pena dele aplicada ao crime. Então, vamos entender o seguinte: por que 1/3, 2/3? Há doutrinadores que diz que quanto mais próximo da consumação ele teria menos benefício, e outros doutrinadores dizem que se ele for réu primário e se ele for reincidente, se ele for réu primário, ele tem a totalidade. Se ele for reincidente, ele tem a menor redução. Ou seja, vai depender de quem está aplicando naquele momento o entendimento, e normalmente o que se vê é os 2/3, que é maior e é mais benéfico para o agente. Agora, o arrependimento tem um lapso temporal, é até o recebimento da denúncia. E o crime tem que ser sem violência e grave ameaça. Há doutrinadores também que entendem que terceiros podem fazer essa restituição. Um exemplo claro: um filho comete um furto na rua, chegando em casa, vai com o bem, a mãe vai lá e faz a restituição. Em que pese a lei dizer que o ato tem que ser voluntário do agente, há algumas pessoas, alguns doutrinadores, que entendem e defendem a ideia de que se o terceiro pode fazer a devolução, o agente deveria ser beneficiado pela redução do artigo 16, pelo arrependimento posterior. O estelionato 171, na modalidade de emissão de cheque sem fundo, existe uma súmula que diz que se ele fizer o pagamento, a súmula 554, se ele fizer o pagamento após o recebimento da denúncia, não obsta o prosseguimento da ação penal. Então, súmula 554 do STF diz que se o pagamento for após o recebimento da denúncia, o crime de estelionato vai persistir. A contrário senso, se ele fizer o pagamento então, antes da denúncia, não tem o prosseguimento da ação penal. O fato é atípico. Então, quando se tratar de estelionato, se fizer o pagamento antes da denúncia, o fato é atípico, não é arrependimento posterior. Já para as outras condutas, que sem violência e grave ameaça fizeram o pagamento antes do recebimento da denúncia, esse será somente reduzido a pena. Então, fica ligado nisso aí. Na hora da aplicação, chegou em sede policial, veja qual é a conduta, para não fazer confusão. Se for estelionato, aplica a súmula 554 do STF. O fato é atípico se for feito o pagamento antes da denúncia. Se não for estelionato, for um outro crime patrimonial, sem violência e grave ameaça à pessoa, vocês fez o pagamento, o arrependimento posterior. Agora, última dica: o arrependimento posterior é cláusula obrigatória de diminuição de pena, ou seja, todos nós sabemos que na sentença o juiz não pode ficar aquém do mínimo legal e nem acima do máximo legal no momento da aplicação da lei penal, naquele momento que ele está fazendo, aplicando a sentença. Como é uma causa obrigatória de diminuição de pena, mesmo se ele fixar a pena no mínimo legal, será retirado deste mínimo legal o percentual que for aplicado pelo arrependimento posterior. E aí que é o pulo do gato. O advogado deve ficar atento, pois se a conduta puder ser simplificada, exemplo, o cara vai tomar 2 anos, vai pegar 2 anos de reclusão. É óbvio que vai ser substituída a pena dele, mas só para fim de cálculos, 2 anos. Se esses 2 anos nós reduzirmos 2/3, a prescrição ela muda por completo. Exemplo: crimes que ficam abaixo de 1 ano, a prescrição é com 3 anos. Crimes que vão de 1 até 2 anos, prescreve com 4. Olha só o benefício. Então, de repente, ele foi denunciado, entre a data da denúncia e a sentença se passaram 3 anos, mas você já tinha lá na frente, antes do recebimento da denúncia, tinha feito a devolução do bem, vai pedir para aplicar o artigo 16 e estará prescrito a ação penal.
Então, fica essa dica aí. Deixo para vocês também o número do meu celular na parte do Zap. Qualquer dúvida que tiver a respeito do assunto, é só entrar em contato que eu estarei pronto para responder. Forte abraço, até o próximo vídeo.